Fala, cara. Então, nessa aula aqui, a gente vai tratar dos operadores matemáticos mais uma vez, só que de uma forma mais aprofundada agora, né? Começar a fazer sei lá, uma graça aqui pra gente entender como funciona essa parada. Então, eu coloquei aqui, eu fiz um scriptzinho para não me perder, né? Na aula anterior eu já devo ter falado disso aqui, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, tá no teclado numérico de qualquer computador, PC. Se você estiver usando o notebook, vai ter esses operadores aí no teclado também, né? Então, o asterisco ele serve para multiplicar e a barra serve para dividir em TI, né? Além disso aqui, além desses quatro operadores básicos, a gente usa também o barra barra, certo? Duas barras em Python, ela vai servir para você fazer uma divisão inteira, certo? Essa divisão ela vai ser arredondada. Então, eu vou dar um exemplo disso aqui. Primeiro eu vou transformar essa paradinha que eu fiz aqui num comentário. Estou colocando 3 aspas aqui em cima, né? Aí aqui embaixo eu vou colocar mais 3. Ele isola essa parte aqui para mim, para a gente focar aqui em cima. Beleza, então ó, imagina que eu faço uma divisão aqui ó, dentro de um print. Né? Abri aspas aqui. Né? Então dentro desse print eu quero fazer uma divisão. Por exemplo, uma divisão tola aqui, um 10 dividido a barrinha de divisão por 2. Vai dar 5, né? Então se eu der um Ctrl Enter, ele vai fazer o cálculo para mim e ele dispara aqui no lado direito. Dá 5.0. Daí tem uma particularidade, não sei se eu falei, eu acho que eu falei até de forma equivocada que o resultado de uma divisão só ia aparecer como ponto flutuante se um dos números envolvidos ali fosse de ponto flutuante. Na realidade não é. Se você dividir qualquer número, seja ele qual for, seja um float ou um int, no Python, o resultado sempre vai retornar com um número de ponto flutuante, com um ponto e uma fração ali zero, certo? No caso aqui eu estou dividindo 10, que é um número inteiro, int, né? Por outro número inteiro, que seria um 2. Vou até colocar isso entre parênteses aqui, ó. Inteiro, né? Tô buzinando para o Python aqui, ó. Python, esse 10 aqui é o número inteiro. Aí eu vou buzinar aqui também que esse 2 é outro número inteiro, certo? Então, teoricamente, estou fazendo isso aqui agora. Eu estou dizendo, ó, escreve para mim na tela. Pega o número inteiro 10 e divida pelo número inteiro 2. Vamos ver o que é que vai dar. Dá um número de ponto flutuante 5.0. Então, se eu dividir um inteiro por outro inteiro, o resultado sempre vai ser um número de ponto flutuante, né? Uma curiosidadezinha besta aí, só para a gente ir aprendendo com o tempo. Beleza, então ficou claro, né? Eu fiz uma divisão normal ali. Agora imagine que eu vá dividir outra coisa aqui. Cara, deixa eu ver aqui. Eu quero, dessa vez, dividir, sei lá, eu quero dividir esse mesmo 10, só que eu quero dividir esse 10 por 3, certo? Se eu der um Ctrl Enter aqui, ó, o resultado deu uma dízima ali, ó. Deu 3.33333 até um 5 ali, deu uma dízima, certo? Porque o valor não foi um valor exato, tranquilo? Então, se porventura em algum programa que eu estiver escrevendo eu venha a precisar, não sei se estou falando da forma correta, vamos supor que eu precise que isso aqui seja arredondado, né? Aí o que é que eu vou usar? Eu vou usar dois traços, traço, que seria uma divisão inteira em Python, né? Então aqui depois do 10, no lugar de colocar só uma barra, eu coloco duas barras. É como se eu estivesse buzinando ali para o Python. Olha, Python, divida esse 10 por 3, mas arredonde o resultado, certo? Então, muito provavelmente, o resultado aqui agora vai ser 3.0. Vamos ver. Ctrl Enter. Run. Estou dando um clique aqui em Run. Ele deu um resultado 3 arredondado. Não foi o resultado de ponto flutuante. Interessante, né? Ele deu um resultado inteiro. Legal. Mas ele arredondou para baixo, certo? Agora, eu vou colocar aqui um 16 de propósito. Para a gente ver o que é que ele vai fazer. 16 inteiro dividido por 3.
Se ele tiver de arredondar, ele vai ter que arredondar para 5, né? Ctrl Enter. E ele arredonda para 5 inteiro ali. Não tem o ponto flutuante 0. É interessante. Se porventura eu tirar isso aqui, ó. Se eu tirar essa barra, certo? E der o Ctrl Enter. O que é que ele faz? Ele vai me dar a dízima lá, certo? Com um ponto flutuante. Isso aqui ficou claro, né? Tem a divisão inteira, que é uma barra só. E tem a divisão, aliás, uma divisão inteira não aqui, cara. Uma divisão normal, certo? Padrão. E a divisão inteira, arredondada, seria essa com duas aspas. Perfeito? Daí eu falei na aula anterior que se você quiser forçar uma precedência, você pode usar parênteses. Foi por isso que eu coloquei isso aqui entre parênteses, certo? Coloquei um parêntese aqui para abrir e um parêntese para fechar. Então, na matemática lá no ensino médio a gente aprende, né? Primeiro a gente tem que efetuar as multiplicações e as divisões, depois as adições e subtrações, por exemplo, de um jeito bem simples, né? Então, se aqui tivesse, por exemplo, um 10 mais um 25 multiplicado por 2, certo? Se a gente fosse fazer na ordem isso aqui, ó, a gente ia somar 10 com 25, que ia dar 35, e ia multiplicar esse 35 por 2, que ia dar 70, né? Essa seria a nossa lógica aqui, ó, partindo da esquerda para a direita. Só que a matemática e no Python, na linguagem de programação aqui, ele vai respeitar a ordem de precedência dos operadores. Então ele vai multiplicar primeiro esse 25 por 2, que vai dar 50. E depois ele vai somar esse 50 com 10, que vai dar, aliás, 25 vezes 2, 50, e 50 mais esse 10 vai dar 60. Se eu der um Ctrl Enter aqui para disparar, você vê que o resultado aqui deu 60. Perfeito? Então ele primeiro faz a multiplicação para depois fazer a adição. É a regrinha da matemática lá. Agora vamos supor que eu quisesse forçar que ele primeiro somasse esse 10 com esse 25. Aí eu posso usar isso aqui, ó, forçar uma precedência usando, usando os parênteses, né? Então antes desse 10 aqui eu estou abrindo parêntese, depois desse 25 aqui eu fecho parêntese, perfeito? Depois eu multiplico pelo 2, certo? Então o que é que ele vai fazer agora? Ele vai identificar, tá? O 2 está fora, tem uma operação dentro de um parêntese aqui. Então ele vai primeiro fazer isso aqui. 10 mais 25 vai dar 35. 35 vezes 2 é 70, né? Então deixa eu dar um Ctrl Enter aqui. Ele dispara ali 70 exato aqui no lado direito. Então ficou claro aí para que serve os parênteses, né? Você consegue forçar uma precedência. Acho que falei isso na aula anterior, né? Daí aqui embaixo tem a potenciação também, ou exponenciação. Quando a gente precisar fazer uma potência ou elevar um número ao outro, a gente vai usar o asterisco duas vezes. No caso aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, vezes dois sinais de asterisco e um 2, né? 2 elevado ao quadrado, que vai dar 2 vezes 2, que vai dar o 4 ali. Vamos supor que eu quisesse elevar o 2 ao cubo, né? Então colocaria 3 aqui, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então se eu der um Ctrl Enter aqui, ele dispara o 8 ali no lado direito. Isso aqui é uma potência, né? Na ordem de precedência, ele vai respeitar primeiro as multiplicações e divisões, as potenciações. Cara, radiciação nem vi ainda em Python, mas acredito que dá para você fazer raiz quadrada também. Beleza, então potenciações e exponenciações, né? Então coloquei aqui uma potência, 2 elevado a 2, né? Aqui eu vou colocar um sinal de adição, depois eu vou colocar um 10 vezes um 2, só para a gente tentar descobrir se isso aqui vai dar certo. Então, qual é a ordem de precedência aqui, né? Aqui eu vou colocar um... Depois desse 2, aí 2 vezes 2 vai dar 4. 4 mais 10 vai dar 14. 14 vezes 2 vai dar 28. Acho
Deixa eu dar um Ctrl Enter aqui para ver se é isso. Deu 24. Ó, se a gente fizesse isso aqui, ó, da esquerda para a direita, seguindo a lógica, né? Primeiro a gente ia fazer aqui a potência, né? Quanto é 2 elevado ao quadrado? 2 vezes 2 dá 4, né? Depois a gente ia somar esse 4 com esse 10. 10 mais 4 ia dar o 14, não é isso? Ia dar o 14, perdão. Aí depois desse 14 a gente ia multiplicar esse 14 por 2, que ia dar 28. Foi o que eu falei, não foi? E não deu 24. Por quê? Porque ele vai obedecer essa regrinha aqui das precedências, né? Primeiro a gente vai resolver as multiplicações e as divisões e as potenciações, claro, também elas vêm primeiro, para depois a gente fazer as adições e subtrações. Então ele multiplicou 2 vezes 2 aqui, a raiz quadrada de 2 é 4, né? 2 vezes 2, 4. Aí ele parou por aí. E aqui ele multiplicou 10 por 2, que deu 20. 20 mais 4, 24. Então ficou claro aí, né? Esse lance de ordem de precedência. Então, continuando aqui com essa coisinha básica, tem aqui também esse operador que a gente vê como uma porcentagem, né? Só que em lógica de programação, quando a gente estuda programação, a gente diz que isso aqui é um operador mod, ou módulo. É um resto de uma divisão, né? Você vai usar isso aqui para pegar o que sobrou de uma divisão e disparar isso na tela, ou usar isso em algum programa, em alguma lógica que você for arquitetar aí com o teu código. Então vou colocar aqui na prática para a gente ver como funciona isso aqui. Não é uma coisa besta. Então dentro do print, por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, um valor, de novo o valor 10. Aí fica fácil, qualquer pessoa vai entender. Aí eu coloco o operador de módulo, né? Que é que seria uma porcentagem. 10 dividido por 3, certo? Então, se eu dividir 10 por 3, vai dar 9, alguma coisa, né? Não é uma divisão exata. Vai sobrar 1 dessa divisão, né? Imagina, você divide 10 por 3, vai dar quanto? Vai dar 3. 3 vezes 3 dá 9. Para 10, 1. Então vai sobrar 1 nessa divisão. Então se eu der um Ctrl Enter aqui, ó, ele me retorna aqui, ó, o que sobrou da divisão. Entendeu? Acho que ficou claro, né? Vou fazer a mesma coisa com um 30 aqui. Ó. Vai ficar mais claro ainda. Ó, eu quero dividir 30 por... Não, 31. Né? Aí que vai ficar claro mesmo. 31, operador mod. Ele está aqui embaixo. Vai estar no vídeo aí embaixo também. Se você estiver acompanhando essa aula aqui pelo YouTube, está na descrição aí isso. Então tem aqui, ó, operador mod. Então estou dizendo, divida esse 31 por 3 e o que sobrar dessa divisão você dispara na tela para mim. Quanto é 31 dividido por 3? Vai dar 10, certo? 10 vezes 3, 30. Para 31 ainda resta 1. Então o que sobrar da divisão, ele vai disparar ali no lado que vai ser o 1. Vamos mudar isso aqui para 3, para ficar mais engraçado. Né? Vai acontecer a mesma coisa, só que ele vai retornar um 3 como resto de divisão ali do lado. Ih, cara, ele retornou 0. Ah, não, porque agora ficou uma divisão exata, né? Vou colocar 2 aqui. Pronto, quando eu coloco 2, ele retorna 2. Se eu colocar 33, ele consegue dividir ali de forma exata. Vamos colocar um 12 aqui. 12 dividido por 3. Deu 0. 16. Quanto é 16 dividido por 3? Vai dar 5, né? Porque 5 vezes 3 dá 15, para 16, 1. Então o resto da divisão vai ser 1. É a forma mais básica aí que eu tenho para explicar isso. Tranquilo? Acredito que deu para entender. Tem muito professor que até desenha no Paint, né? Deixa eu fazer isso aqui. Quando a gente tá lá no ensino médio é assim que a gente faz essa parada, né? Cadê? Deixa eu pegar uma cor preta aqui. Tem a conta de dividir assim, né? Aí tem o 10 aqui, vamos supor.
Faz de conta que isso aqui é um 10 dividido por 3 aqui. Tá? 10 dividido por 3, quanto é que vai dar? Vai dar 3. Tá? Aí 3 vezes 3 vai dar 9. 9 para 10, aí resta 1 aqui, né? Daí esse 1 que restou aqui é o que vai ser disparado lá, como eu falei agora há pouco. É o que é disparado aqui do lado esquerdo. Acredito que ficou claro isso aí, não tem pra que tá se aprofundando tanto nisso. Treina isso aí que eu acredito que você vai ter. Acredito que você tem inteligência suficiente para ter entendido o que eu queria passar com essa paradinha aqui, beleza? Então esse scriptzinho, ele vai estar aqui embaixo desse vídeo. Se você quiser, você copia ele, cola no teu editor de código e vai treinando. Sempre vê a aula e digita, vai tentando fazer do teu jeito, que é assim que você vai aprender. Se você não fizer isso, é a mesma coisa que não está fazendo nada em programação, beleza? Programação você só vai aprender fazendo. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima aula, um grande abraço aí, tchau, tchau.